This is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. E identificarmos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Porque é interessante, irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é dividida entre micro-histórias, microplanos, até que o plano macro possa ser entendido. Nós não podemos olhar a palavra sectarizada, cortada, porque ele é um plano, tem um plano maior. O plano micro aponta para o maior. Então nós temos que olhar sempre para o plano maior. Nós já sabemos hoje que o plano maior termina na cruz do Calvário. Mas o povo de Deus no passado não sabia disso. Então nós temos que olhar as nossas vidas assim também. Porque a sua vida era composta de vários momentos. Não defina por um único momento. Até mesmo uma fala do seu relacionamento com alguém. Não defina alguém por um erro, porque tem toda uma vida. Então a palavra de Deus nos ensina que nós temos que olhar o plano macro, porque o plano macro é a grande revelação de Deus para nós. É onde Deus está movendo a história, está nos conduzindo para o lugar que Ele quer que nós estejamos. E é certo, irmãos, que tudo que nós fazemos tem uma motivação. Nada que nós fazemos é sem motivo. Nós temos uma motivação de fazermos o que nós fazemos. E com Deus não é diferente. Deus, ele tem uma motivação de fazer o que ele faz. Quando nós lemos as Escrituras, é a mesma coisa. Deus tem uma motivação. Deus faz o que faz, porque ele tem um motivo específico para isso. E o livro de Êxodo vai ensinar isso para a gente. O texto que nós vamos ler hoje está no capítulo 2. Se você puder abrir comigo, capítulo 2 de Êxodo, no versículo 23 e 25. Do 23 ao 25 nós vamos ler o texto que diz assim: Muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu qual era a situação deles. Nós podemos pensar neste momento onde Moisés já está um certo tempo fora do Egito, quase 20 anos, mas ao lembrarmos da história, para que chegasse nesse momento, nós temos que lembrar lá de Abraão, onde Deus faz uma promessa para Abraão, onde através da descendência dele, todos os povos da terra seriam abençoados. E aí o processo de Abraão começa. Lembram que o primeiro filho de Abraão, quem lembra do primogênito aí? Oi, gente. Ismael? Primeiro filho de Abraão, Ismael. E o segundo? Isaque. Isaque nasce e a promessa começa. De Isaque temos Esaú e Jacó. E aí Jacó faz um negócio lá, inverte as coisas. Esaú era primogênito, mas Jacó engana o pai dele e se torna o primogênito Jacó. E aí Jacó começa a sua descendência também. E a sua descendência começa a crescer. Os 12 filhos lá que vai gerar depois as 12 tribos. Mas tem um filho específico, José.
E José era o queridinho do papai, o bonitinho, ganhava a melhor roupa, não pegava fila para ir no banheiro, era o filho querido dele. E os irmãos falaram, que cara folgado nesse cara. E um certo dia eles tramam contra ele e jogam ele no poço lá e abandonam ele. E aí a gente sabe a história, ele é pegado por um grupo que passava e ele é vendido como escravo e ele vai para o Egito e o Senhor usa ele lá e ele de repente de alguém que estava preso se torna um governador do Egito. E aí os irmãos dele vai lá e ele faz um plano e os irmãos dele reconhecem que é ele se perdoam, a família se une novamente e eles vão todo mundo morar no Egito. E eles começam a crescer lá demais. E aí começa o processo que vai dar entrada para Moisés na história. O povo começa a crescer demais e o faraó fala o seguinte, vamos controlar essa natalidade aí. Vamos matar todos os meninos que nascerem. Primeiro as parteiras já matem eles ali já e não deixam nem nascer. E um deles foi poupado, Moisés, e ele é criado pela filha lá do faraó. E a gente chega neste momento aqui, que na verdade um pouquinho antes, ele acaba sendo criado meio a meio, e ele reconhece um dia que um cara está açoitando um israelita, ele mata o egípcio, e aí ele vai e foge. E vai para essa terra de Midian que nós chegamos aqui agora. E esse texto é interessante que dá um salto ele. No versículo 23 que a gente começou a ler, no 22 para o 23, tem um tempo que passa ali. Então Moisés estava já 20 anos na terra de Midian, fugido. E ainda faltava 20 anos para que ele voltasse para a terra do Egito, porque ele vive 40 anos no Egito e 40 anos em Midian. Aqui ele está com 20 anos lá. O texto antes vai falar que ele teve um filho chamado Gerson, e a vida dele começa a desenrolar lá. Então o que acontece? Mas o rei morreu, o texto começa falando. E esse rei é exatamente o rei que tinha decretado os meninos. Então começa, olha o plano macro começando a desenvolver. Então Moisés que fugiu, porque o rei ia perseguir ele, o rei que mandou matar os meninos, agora esse rei está morto. Então Moisés pode voltar agora, porque agora ele não voltar mais como um fugitivo, mas como um profeta. Mas olha que interessante, ainda falta 20 anos ainda para ele chegar. E aí o texto vai desenrolando. Moisés, que escreve o livro de Êxodo, ele vai falar que o povo de Israel gemia e chorava porque mudou o rei, mas as perseguições aumentaram. Porque se antes era perseguido somente as crianças, agora também ele aumenta o trabalho. Se antes as crianças morriam no parto, agora o rei colocou dura serviço sobre ele, 24 horas de trabalho, para que eles não tenham tempo de fazer mais nada, nem de adorar, nem de cultuar, nada. E aí o povo começa a gemer e chorar, porque estão no ápice. Não é possível que nós vamos morrer aqui. E Moisés usa o verbo gemer e chorar 4 vezes em 3 versículos para enfatizar o quanto isso estava pesado para eles. E olha que interessante, destes versos, e que o povo se encontra debaixo de grande opressão e escravidão, é uma ferramenta de Satanás, para que eles não tenham tempo para nada. E isso hoje ainda acontece conosco. Existe um sistema que trabalha 24 horas para que eu e você não tenhamos mais tempo para nada. Quem já ouviu essa frase? Estou na correria. A gente escuta isso o tempo inteiro. E aí, meu irmão, como é que tá? Estou na correria. Estou sem tempo, o problema é que eu não tenho tempo, eu até queria fazer isso, mas eu não tenho tempo. Então, essa estratégia não é nova, porque Faraó fazia a mesma coisa com o povo quando ele queria
massacrar a crença deles, quando ele queria matar toda a esperança do povo, porque ter uma adoração, um tempo de culto, é tempo de esperança, irmão. Quando a gente vem aqui e a gente sente aquele louvor maravilhoso e Deus fala ao nosso coração, eu tenho certeza que você pensa assim: poxa, vai dar certo, eu vou sair dessa, o Senhor está comigo. Cultuar ao Senhor é ter a convicção de que Ele está conosco, e se Ele está conosco, não existem circunstâncias difíceis que não possam passar. Então, o povo gemia e chorava, e Moisés escreve que ao passar do tempo as circunstâncias iam só piorando, e as expectativas da esperança de dias melhores começavam a diminuir, e em meio àquela aflição, toda a maldade daquele rei, o povo encontra uma maneira de manter a esperança. Gemia e chorava. Olha que interessante, Moisés faz um contraste do poder do rei massacrando o povo e algo tão simples e singelo como um choro. Isso era o sinal de esperança do povo. O povo gemia e chorava, e o texto diz, no versículo 23, que o choro do povo subiu até o Senhor. É interessante porque a escravidão de toda a opressão é contrastada com esse poder. Então não existe, irmãos, se nós entendermos isso, não há opressão que possa tirar de nós os nossos lábios para adorar o Senhor, para orar, para declarar o nosso amor por Ele, ainda que seja com choro, com gemidos, porque nós temos um Deus que nos ouve. Não tem circunstâncias difíceis. Olha que interessante, o Salmo 50:15, há uma promessa, e eu tenho certeza que talvez, não certeza, que esses irmãos se apegaram a algumas coisas nesse sentido. O texto diz assim: clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. Certamente no coração dos hebreus estava essa promessa. Clama a mim no dia da sua angústia, e eu vou livrar você, e você me honrará. Um teólogo chamado Philip Graham, ele fala assim: mais cedo ou mais tarde, todos nós nos depararemos diante da mesma situação do povo hebreu no Egito. Você não estará diante de uma situação como os hebreus de escravidão, mas vamos nos deparar de situações que tudo que nós vamos poder fazer é gemer e chorar. Tem circunstâncias nas nossas vidas que não tem palavras, nós não conseguimos dizer, verbalizar o que nós estamos sentindo, e as lágrimas descem. É neste momento que surge a oração mais sincera do nosso coração. É nessa hora que nós nos derramamos diante de Deus, e Deus acolhe cada um de nós, porque foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Um dos propósitos de Deus em nossas vidas, irmãos, é o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8: pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual nós clamamos: Abba, Pai. Nesse momento onde nós choramos, o apóstolo Paulo está dizendo, quando nós clamamos Abba, Pai, e essa palavra Abba, Pai, não é papai nem paizinho. Na verdade, é um bebê que não sabe pronunciar ainda o nome do pai. É, sei lá, pá, papá. O apóstolo Paulo está dizendo, quando nós chegamos neste lugar de uma criança totalmente rendida aos cuidados do seu pai e clama a ele, Abba, Pai, porque ele nem sabe o que ele diz. Ele só sabe que ele precisa daquela presença, ele reconhece que o pai é aquela figura que traz o alento, traz o cuidado sobre a vida dele. Quando em 2001, que aconteceu aquele desastre com as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, perguntaram para o teólogo MacArthur o que o povo deveria fazer agora que aconteceu tudo aquilo. E o MacArthur responde assim: o povo tem que orar.
E aí o repórter retruca ele e pergunta: só isso? E aí ele responde: ora, se falar com aquele que fez os céus e a terra e tem todo o poder é só isso, então é só isso que nós temos que fazer. Nós muitas vezes, irmãos, nós diminuímos a experiência da oração. A experiência da oração é para nós um grande elo, um grande lugar onde nós nos encontramos com o Senhor, onde nós abrimos, rasgamos o nosso coração diante dele, ainda que seja com lágrimas. O povo de Israel entendeu isso. Olha o que diz o Salmo 5, no versículo 1 e 2. Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer, atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois a Ti que imploro. Quantas orações nós fazemos assim? A palavra ensina a gente que no momento da aflição, se entregarmos o nosso choro com fé, isso será talvez a melhor de todas as nossas orações. O apóstolo Paulo, ensinando sobre a ação do Espírito Santo, em Romanos 8, também no versículo 26, ele fala: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Muitas vezes nós devemos imitar o Espírito Santo diante do Senhor, com gemidos inexprimíveis entregarmos as nossas dores a Ele, as nossas aflições. O texto também ensina a gente a compreender, a aplicar em nossas vidas uma coisa muito importante, que a mudança de governo não quer dizer que as coisas vão melhorar. Morre um rei e assume outro rei. Mudou alguma coisa nesse cenário? Piorou. E nós temos a esperança que a mudança virá de um poder político, de que se mudarmos a presidência, se mudarmos o reinado, vai melhorar as coisas. Irmãos, não vai. Sabe por quê? Porque o problema do ser humano é o pecado que está inserido no seu coração. O problema endêmico do ser humano não é político, é pecado, é o pecado original que habita em nós. Entra rei e sai rei e a maldade continua. Nós não podemos achar que simplesmente algo político vai resolver as circunstâncias. Nós sabemos que só Jesus pode vencer o pecado. Somente em Cristo nós venceremos aquilo que está entranhado na gente. O pecado que habita em nós. O sofrimento está totalmente ligado ao pecado dos homens. O sofrimento na terra não se dá pela impotência da mão divina. Não é que Deus não pode acabar com o mal. Pelo contrário, o sofrimento da terra se dá pela presença do mal no mundo. É a presença do mal, porque entra rei e sai rei, entra governo e sai governo, e o mal continua inserido na sociedade. E aí, Deus, ele socorre o povo, né? Ouve a oração do povo, ouve o clamor e o gemido, mas de uma forma muito maravilhosa. Nós lemos o texto, e o texto fala que Deus lembrou da sua aliança, da sua promessa. Então Deus não nos tira somente do problema por causa do problema. Deus quer ter uma relação conosco quando Ele tira a gente do problema. Porque somente tirar do problema essa garrafa e colocar ela aqui e deixar ela aqui não muda nada. Eu só tirei ela do problema. Mas quando essa garrafa está aqui e tem uma promessa para ela, existe uma relação e Ele cumpre a promessa, Deus quer cumprir a promessa nas nossas vidas através de uma relação conosco. Deus não quer ficar te livrando dos seus problemas sem que você se relacione com Ele, porque a palavra diz que Ele se lembrou da aliança, porque existia algo antes. Deus lembrou do pacto de amor que fez com o seu povo. O texto nos ensina que Deus está se movendo mais para uma relação com o povo.
para começar um tempo para a redenção daquele povo, irmãos. E aí, e qual que é a promessa? Qual que é a promessa de Deus? Porque Deus não está, muitas vezes, atendendo às nossas orações simplesmente pelo problema em si. O texto diz que o clamor chegou até Deus e ele se lembrou da promessa, da aliança. E se nós olharmos as alianças que Deus fez com o povo antes, a primeira aliança está em Gênesis capítulo 3, no versículo 15. Lembram que quando Deus vai dar a sentença para os 3 envolvidos no pecado, Adão e Eva e a serpente, quando Deus chega na mulher, ele fala assim: porém inimizade entre você, na serpente, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A primeira promessa de Deus para o povo, para a humanidade, é que viria alguém que pisaria na cabeça dessa serpente, onde essa serpente não teria mais poder de influência, de influenciar aquele povo para pecar contra o Senhor. Então a primeira promessa, o primeiro pacto é esse. É chamado proto-evangelho, o primeiro sinal de que Deus cumpriria algo maior e acabaria com esse mal que influenciou Adão e Eva para que eles pecassem diante do Senhor. A segunda é o alcance do evangelho a todas as famílias da terra. Quando Deus faz a promessa para Abraão em Gênesis 12, no versículo 3, ele fala: abençoarei os que abençoarem você e amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. A promessa de Deus sempre foi alcançar todos os povos. E quando o povo de Israel clama e chora e geme, Deus se lembra da aliança. É dessa aliança que ele está falando. De que Deus usaria um povo como porta-voz, como aquele que guardaria a promessa e levaria até o momento que a micro-história se encontrasse com a macro e culminasse na cruz do Calvário. Então Deus conduz a história, sempre restabelecendo uma aliança com o seu povo. Uma dica para nós: se quer que Deus ouça a tua oração, meu irmão, lembre-se da aliança. Ore pela aliança. Senhor, a tua palavra diz que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Eu quero fazer parte disso. Me dê esse privilégio de fazer parte dessa aliança, para que nós possamos disseminar esse amor. Mas infelizmente nós muitas vezes oramos: Senhor, tem algo para mim, um benefício próprio, que alcance a minha vida, que me faça subir de cargo, e quando eu subo de cargo eu piso na cabeça de todo mundo, e quando eu fico com grana eu esqueço das pessoas simples, eu esqueço do momento que eu chorei ali diante do Senhor. Não, irmãos, a nossa oração deve ser alicerçada na aliança, aonde Deus diz: através de você todos os povos da terra serão abençoados. Ou seja, a bênção de Deus não pode parar em você. Se você está orando por uma coisa que para em você, segundo esse texto, está difícil a gente encaixar aqui, viu? Porque está dizendo da aliança. Ele se lembrou da aliança. E nós muitas vezes nos esquecemos disso. Então Deus quer que a nossa vida, irmãos, seja esse lugar da aliança. As nossas orações sejam alinhadas com o coração dele, para que eles entendam, para que as pessoas saibam quem é o nosso Deus. Porque o objetivo de Deus a libertar o povo hebreu não era uma libertação física. Não era uma coisa específica para aquele plano, para aquele povo, para aquele tempo, para aquele reinado. Não, é uma história que está construindo uma história maior.
Nós não podemos viver como se aqui fosse a última estação. Nós temos que projetar as nossas vidas para a próxima geração, porque foi isso que esses homens e essas mulheres fizeram, continuaram a aliança e foram continuando a aliança. Nós chegamos no mês passado em Atos, continuando a aliança até que chegasse em nós. E como é que vai ser isso para a próxima aliança, para a próxima geração? O que nós faremos? Estávamos hoje à tarde, uma galerinha, e o pastor Mateus, a gente estava junto, e os meninos vendo o meu filho, o filho do pastor Esdras, eles brincando e a gente falando: Senhor, que essa geração continue, que a gente veja eles um dia tocando aqui, pregando, e a gente velho aí sentado, se alegrando. E ainda quando nós não estivermos mais aqui, isso continuar, porque isso é a macro história do Senhor, que continua a partir de nós, não para em nós, não é algo que nós pensamos, não, eu vou fazer o meu melhor aqui, porque eu quero conquistar o máximo de coisa que eu puder. Isso não é bíblico, irmãos. A Bíblia nos ensina a ter um olhar geracional, entendendo que eu preciso me preparar a próxima geração. Eu preciso sair, me desvencilhar desse sistema egípcio que está consumindo os nossos dias. E não me conformar com isso. Eu não posso morrer aqui no Egito, eu não posso viver 24 horas de trabalho e não ter tempo para mais nada, porque essa é a estratégia de Satanás. Satanás não brinca, irmãos, ele é um inimigo implacável. E ele está roubando as nossas vidas a partir do tempo, a partir de uma agenda que é colocada diante de nós, de um curso, de alguém que eu tenho que sentar com ele, que ele é muito importante para mim, porque vai alavancar a minha carreira. Espera aí, toma cuidado com isso, porque isso pode ser Egito na sua vida. Isso pode ser o Egito parando você para olhar e ver o que Deus quer fazer a partir da sua vida. Nós fomos redimidos para pertencer a Cristo. Fomos redimidos não para pertencer a nós mesmos. A bênção do Senhor sobre Israel não era herdar somente uma terra prometida, irmãos. Na verdade, era preparar o caminho para o Redentor da humanidade, que é Jesus Cristo. A nossa vida vai muito mais além do que qualquer coisa material. Existia um lugar para chegar, uma terra, mas chegando lá, a gente vê a promessa de Abraão, era toda a terra, era todas as famílias. Não parava lá em Canaã, não. Ele continuou e nós estamos aqui. Aqui nós temos um modelo do que seria feito no futuro. As hostes da maldade representada pelo Egito e Moisés como libertador representando Jesus Cristo. Nós precisamos de um libertador. Gálatas 3,14, para a gente finalizar, o apóstolo Paulo diz: isso para que em Jesus Cristo a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. A bênção de Deus ainda continua sobre nós. E se você entender isso, não tem circunstância que possa parar você. Porque até mesmo um choro e um gemido pode chegar até o Senhor e Ele mudar a sua história. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Nós vamos ver mais para frente nos próximos domingos. Deus não se esqueceu da sua aliança. E Ele vela por cada uma delas. E a principal é a salvação. A principal é a bênção dele sobre nós. É a vida eterna. Então nós precisamos olhar para o Êxodo e saber: Deus está agindo na história.
Ah, mas eu não estou vendo nada. Deus está agindo na história de forma micro, mas está agindo. No livro de Êxodo, vai ter um grande momento onde vai ter uma peça da micro-história um pouco maior, que é a primeira Páscoa, que vai nos dar um sinal sobre o que vai acontecer no futuro, o que iria acontecer, o que aconteceu. Então, meu irmão e minha irmã, nós vamos cantar agora uma canção. E se você tem se sentido pressionado por esse sistema que está roubando de você, talvez momentos importantes na sua vida, e não somente com Deus, mas também com a sua família, talvez de olhar a vida de uma forma diferente, de fazer uma coisa que você goste, de viver. Ou talvez você está vivendo essa questão de um momento difícil que você não consegue nem orar, você não consegue nem verbalizar o que você está sentindo. O texto ensinou a gente que Deus atende até gemidos, até choro. Deus, Ele consegue decifrar o teu choro. Deus está com você. De que Deus não está apático em algum lugar, não sei aonde, distante de mim, não. Deus está conosco. E Ele quer dar o escape para nós. Ele não quer deixar a gente sofrer nesse Egito aí, não. E nem no deserto. Deus quer resgatar a gente desse lugar e levar para uma terra que mana leite e mel, para você descansar lá por um tempo, mas você vai continuar. Tem mais coisa para você fazer. E Deus vai te usar poderosamente. E as suas próximas gerações lembrarão de você. Assim como o povo lembra na palavra o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Fala aí o Deus com o seu nome. É disso que a palavra está falando para a gente. Já pensou se o povo de Deus no Egito, diante de todo aquele sofrimento, falasse assim: quer saber? Vamos assumir esse negócio aqui, vamos virar escravo mesmo, vamos morrer aqui. Deixa isso para lá. Deixa essa aliança para lá, esse negócio aí está muito difícil aqui, está doendo. Já pensou nisso? Mas não. Eles gemiam e choravam, porque era uma forma de não se conformar com aquilo, de dizer: eu não me conformo com isso, não pode ser assim, isso não é tudo para mim não. Minha vida não é só sofrer aqui nesse Egito, não. Eu sei que Deus tem algo melhor para mim, tem uma promessa que Ele fez para Abraão. E Ele disse que a bênção dele nos alcançaria. É sobre isso que o Êxodo está lembrando para a gente. Deus não se esqueceu de nós. E Ele cumpre a sua palavra, a sua aliança, a sua promessa para conosco. Nós não estamos sós. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, nós queremos te render graças, Pai. E te agradecer, Pai. Porque independente das circunstâncias externas, do momento que nós estamos vivendo, o Senhor está conosco. E o Senhor consegue ouvir e decifrar até mesmo o nosso choro, a nossa angústia, o nosso gemido, Pai. O Senhor sabe exatamente do que nós precisamos. Senhor, não nos deixe esquecer da promessa que o Senhor empenhou a cada um de nós, a cada um dos meus irmãos que aqui estão, a promessa que o Senhor fez a cada um de nós, de que nós seríamos uma bênção, Pai, que nós seríamos agentes de transformação neste mundo,
que nós seremos, Pai, instrumento das Tuas mãos sobre este lugar, Pai. É assim que eu oro, Senhor, nessa noite, grato a Ti, pela Tua palavra, por tudo que o Senhor é, em nome de Jesus. Amém.